Para a última palestra do dia, convidamos o Tenente Coronel Jean Carlos Arruda Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, que irá ministrar a palestra Geoperícia, Geotecnologia aplicada à perícia de incêndios florestais. Tenente Coronel Jean é professor na disciplina de perícia de incêndio florestal na pós-graduação de incêndio florestal pela Universidade Federal de Goiás, possui graduação em Educação Física Militar pela Polícia Militar do Ceará em 2008, graduação em Gestão de Riscos Coletivos pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará, do ano de 2006, tem experiência na área de segurança pública, atuando atualmente no seguinte tema: piloto de aeronave de combate a incêndio florestal e sensoriamento remoto. Também é bacharel em segurança contra incêndio e emergência, com especialização lato sensu em prevenção, controle e combate a incêndio florestal, especialização em gestão estratégica de segurança pública. Atualmente é diretora adjunta de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso. Convidamos o Tenente Coronel Jean para ministrar a palestra. Senhores, boa tarde a todos. Como o Coronel Paiva, acho que ele já, de fato, foi expulso, né? Brincadeiras à parte. O pessoal deu muita pressão para fazer a palestra em 20 minutos. Eu pedi 23, tentar correr aí para compensar aí a última palestra, né? Então, senhores, a gente está com a grande missão de passar um pouco sobre a geotecnologia aplicada às perícias de incêndios florestais, basicamente no estado do Mato Grosso. Então, na nossa palestra, a gente vai abordar cinco temas, né? Fazer um pouco da contextualização. Acho que é muito importante a gente falar um pouco de como a perícia de incêndio florestal iniciou no estado do Mato Grosso e a sua evolução. Falar um pouco das fontes de dados para a gente praticar e executar a geoperícia. Apresentar alguns exemplos de dinâmicas de queima ou mapa de tendências. Monitoramento de fumaça. E falar um pouco da nossa nova plataforma Orion, que é a plataforma que o Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso utiliza. Tá? Um pouco da contextualização histórica. Então, em 2014 a gente teve, com o Batalhão de Emergências Ambientais, né, o batalhão estava recém-criado, iniciando sua estruturação, a gente começou a utilizar o geoprocessamento para fazer os monitoramentos e detecção dos incêndios florestais, de forma muito básica, né? Praticamente não tinha ninguém especialista na área. Em 2015 a gente conseguiu avançar com a ferramenta ali, com muita curiosidade, fazendo... confesso que a gente utilizou muito o YouTube nesse momento, ali com muita força de vontade, para desenvolver a plataforma e desenvolver o geoprocessamento no estado, né? E a gente conseguiu já fazer os primeiros mapas de tendência e dinâmica de queima, que depois eu vou mostrar para os senhores alguns exemplos. Em 2016, a gente iniciou uma operação que hoje virou política de governo, que é a Operação Abafa Amazônia, né? E agora ela o nome já foi suprimido e ficou Operação Abafa, porque essa operação ela ocorre em todos os biomas no estado do Mato Grosso. E essa operação foi criada pelo Corpo de Bombeiros. É a única operação integrada do estado que o Corpo de Bombeiros é o protagonista, né? Porque a maioria das operações integradas de segurança pública, o Corpo de Bombeiro é um órgão de apoio. Então, a maioria sempre vocacionada para a atividade policial. Nesse caso, é a única que o Corpo de Bombeiros era o protagonista. Era uma operação, basicamente, de meio ambiente, voltado para fiscalização. Porém, o Corpo de Bombeiros não tinha esse poder de polícia ambiental. E mesmo assim era o protagonista porque tinha um domínio muito amplo da ferramenta de geoprocessamento e um domínio muito amplo sobre o tema incêndios florestais. E aí nós fizemos a primeira turma de geoprocessamento aplicado aos incêndios florestais. O geoprocessamento ele já era desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mas nunca com foco, sempre com foco voltado para o desmatamento, mas com um foco menor para os incêndios florestais. Aí a gente conseguiu fazer a primeira turma. E isso foi se desenvolvendo, né? Em 2017,
Em 2016 ainda a gente começou já fazendo as atividades de perícia, utilizando aqueles peritos formados pelo IBAMA, que tinham conhecimento bem básico, não tinham conhecimento, zero conhecimento de geoprocessamento, era mais aquela perícia tradicional de incêndio florestal. E a gente já começou a fazer essas perícias na Operação Abafa, com esses profissionais, esses militares que foram formados pelo IBAMA. Em 2017 nós fizemos a segunda turma de curso de geoprocessamento, onde tivemos militares do Mato Grosso, da Bahia, do Pará, né? Já começou a expandir esse curso para outros estados. Fizemos a primeira pós de prevenção, controle e combate a incêndio, que foi um marco para essa temática dentro do estado do Mato Grosso, porque de lá desenvolveu diversas atividades. Em 2018 tivemos a terceira turma de curso, já para todos os militares, para militares das corporações do estado da Amazônia Legal, são 9 estados, salvo engano. 2019, que também começamos a virar a chave da perícia de incêndio dentro do estado, que foi o primeiro curso de perícia de incêndio florestal desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros. Aí alunos oriundos do Corpo de Bombeiros, do próprio estado e também da Politec, né? Então tivemos a oportunidade. Então, ali salvo engano é a Rosângela. Cadê o... Nossa, acho que é a Rosângela ali fazendo a prova. Em 2019, senhores, tivemos um avanço muito grande. Na pós-graduação, em um dos estudos lá, a gente identificou que para que o Corpo de Bombeiros fortalecesse na atividade ambiental, precisávamos mudar a lei, né? O Código Estadual do Meio Ambiente. E assim foi feita uma proposta, com muita argumentação técnica, conseguimos modificar essa lei. E a gente fala que ali é um marco onde o Corpo de Bombeiros, de fato, começou a fechar seu ciclo na parte de incêndio florestal. Então a lei ali, ela basicamente deu o poder de polícia ambiental para o Corpo de Bombeiro fiscalizar, fazer as fiscalizações e autuação para incêndios e queimadas. Salvo engano, foi o primeiro Corpo de Bombeiros, né, assim, acho que até hoje ainda é o único Corpo de Bombeiros que faz as autuação e multa, né, as multas. Então, só para os senhores terem uma base, em 2023 o Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso gerou em torno de 206 milhões em multa por queimadas e incêndios florestais no estado do Mato Grosso. E isso, logicamente, a gente teve um benefício, né? A gente vinculou toda a nossa ação com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente investe no Corpo de Bombeiros como um braço de força para essa questão ambiental. Tá? Então isso aí foi um marco. Por quê? Todas essas fiscalizações de crimes ambientais voltados ao incêndio florestal precisa do nexo de causalidade. E o nexo de causalidade ela é comprovada com a perícia de incêndio. E aí a gente conseguiu fortalecer ainda mais a nossa atividade de perícia de incêndio, tá bom? Quando a gente vai falar sobre as fontes de dados da geoperícia, eu creio que muitos aí hoje, naquela época era uma temática muito nova a nível de Corpo de Bombeiros, tanto que foi o primeiro curso aí a nível de Brasil. Hoje a gente já formou vários militares do Brasil inteiro. Então a gente tem algumas fontes de dados aí de geoperícia bastante conhecida, né? Então nós temos aí as imagens Landsat 8 e 9, que é o satélite americano. A gente tem o satélite Resorsat, que é um satélite indiano. O Cibers 4, que é o sino brasileiro. E o Sentinel, acho que muitos bombeiros aí conhecem, que é o satélite francês. Basicamente todos esses satélites aí são satélites gratuitos, né? Plataformas online, o Sentinel Hub, o SS Conde fornece imagem do satélite do Planet, o satélite privado, mas hoje com a parceria com o próprio Ministério da Justiça a gente acaba tendo acesso. O catálogo de imagens do próprio INPE, a plataforma Orion, que é uma plataforma desenvolvida para o Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso, e o Hub City Slider, né? E fonte de dados foco calor, a gente também tem a disponibilidade BD Queimados e os Firmes, que é uma plataforma da NASA, uma plataforma americana. E programas de manipulação, hoje nós utilizamos muito o Google Earth e a própria plataforma Orion, tá? Falar um pouco sobre a dinâmica de incêndio, né? Então, quando a gente vai fazer uma investigação de incêndio florestal, uma perícia de incêndio florestal, a primeira coisa que você vê, você já vê o incêndio que já ocorreu, né? Você vê essa grande cicatriz e fala, vai, agora. Né? Se a gente for utilizar aquela dinâmica padrão que a gente aprende, que é a perícia de incêndio padrão, né? Fazendo em busca da zona de origem, a gente ia sofrer muito, né? Para fazer, e outra para fazer todo o perímetro. E a gente teve que desenvolver essa dinâmica de queima,
que praticamente resolve 85, 90% de toda a perícia de incêndio florestal. Tá? Lá no estado do Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado, ela não autoriza autuar, multar alguém por incêndio florestal e queimada sem fazer a perícia. Então eu não posso multar só por imagem de satélite. Por mais que eu tenha quase certeza que ele foi o responsável, mas eu não posso fazer essa multa. Tá? Tem que ir em loco e fazer, desenvolver. Então, essa é a cicatriz que eu encontro em determinado momento. Então, é um incêndio no Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Eu estive nesse incêndio, nesse combate. Então, a característica da serra, né? Então, uma serra, ela é muito grande, é um parque, né? Que é 158 mil hectares, né? Vila Bela, divisa com a Bolívia, tá bom? Então, ali o primeiro satélite... Quando a gente vai falar de perícia de incêndio, vai fazer toda a dinâmica de incêndio, quando eu vou trazer por monitoramento de incêndio, eu vou lá no site do INPE, eu baixo todos os focos calor, todos, independente de precisão. Porque eu quero saber, nesse momento, quem foi o primeiro que detectou. Porque eu quero saber data e hora. Não quero saber de forma precisa a localização. Consegui identificar o primeiro satélite, então, nesse caso, o primeiro satélite foi dia 6 de agosto, às 17h10, horário mundial. Então, lá em Cuiabá, -4, então, a 1h da tarde, satélite NOAA. Satélite NOAA é um satélite que tem uma certa precisão. Então, aquele foco ele foi identificado ali. E aí, dali eu começo a fazer a dinâmica. Tá? Ali já o cúmulo de focos pelo NPP. Isso já é a primeira imagem disponibilizada, lá, dia 7 de agosto de 2019. Essa imagem ela foi pela Landsat 8. Então, a gente já começa a perceber uma dinâmica de queima. Então eu tenho uma frente de fogo e eu tenho duas... Outra coisa que a gente utiliza também, essa dinâmica de queima, além do incêndio florestal, é para auxiliar os militares nas estratégias de combate. Então toda a dinâmica de queima que é feita para auxiliar os militares nas estratégias de combate, essa dinâmica é utilizada para os peritos, para facilitar a sua zona de origem. Tá? Então essa frente de fogo ela tinha aproximadamente 3 km, quando saiu essa imagem, os focos de calor avançando. Então sempre a gente utiliza, depois que eu identifiquei o primeiro foco de calor independente de precisão, eu começo a usar só os focos NPP 375 e o NOAA 20, porque ele já me gera uma precisão. Tá? Quando eu falo, alguém aqui, vou falar, acho que a maioria militares, bombeiros, alguém desconhece sobre esse satélite NPP, o NPP ou NOAA, tá? E aí ele vai avançando, né? Então agora sim temos os focos de calor avançando, então, com duas frentes, né? Essa imagem de fundo é a imagem antiga, mas os focos de calor ele já está no terceiro dia de incêndio, né? Então duas frentes de fogo com 10 km, outra com 12 km, é já uma segunda imagem já disponível. Então percebe que o foco de calor sem a imagem, ele me dá uma tendência e quase uma precisão. É os focos de calor. E quando eu saio a imagem das linhas de fogo, ele coincide com os focos de calor. Então a gente pode usar os focos de calor também como uma tendência e a propagação do incêndio. Tá? Então, isso aí foi uma estratégia de combate que nós usamos. E aí à frente a gente conseguiu bloquear ela nessa zona, nesse corredor do fogo. Tá, senhores? Que dá 1,5 km. Então a gente tinha lá praticamente 22 km de linha de fogo e apenas utilizando a dinâmica de queima, a gente identificou um ponto onde esse fogo ele ia se caminhar e a gente utilizou a estratégia de combatê-lo nesse ponto, não havendo necessidade de combater todos aqueles 22 km de linha de fogo, que praticamente é possível, né, em cima de uma serra. E de fato aí o incêndio foi finalizado. Tá? Senhores, esse incêndio ele foi ocasionado... ali é uma área de pastagem. Essa região é muito explorada pela pecuária. O cara foi fazer uma limpeza de um pasto, perdeu o controle e subiu a serra. Tá? Que deu praticamente 22 mil hectares de área queimada. Uma área enorme, entendeu? É para os senhores entenderem um pouco da proporção dos incêndios no estado do Mato Grosso. 14%, equivalente a 14% do parque. Senhores, outra situação o mapa de tendência também, da mesma forma que a gente utiliza as perícias de incêndio em edificação para ver as tendências dos incêndios, proporcionar a prevenção, trabalho preventivo, alteração de norma, a gente também utiliza
para entender como que os incêndios naquele local se propagam e se caso ocorra novamente um incêndio, né, caso eu não consiga fazer essa prevenção, eu tenha oportunidade e eu tenho conhecimento daquele incêndio para uma possível nova operação, uma possível resposta mais efetiva da que a anterior. Então, em 2019, o incêndio se propagou naquele ponto, né? Se propagou nesse ponto aqui, e esse ano nós tivemos um novo incêndio, que iniciou no mesmo ponto. E a forma de propagação dele foi da mesma forma. Então, é interessante que esses mapas de tendência, as experiências de incêndios que são realizadas, que sejam transmitidos esse conhecimento para a tropa, principalmente quem faz a resposta, porque a chance de ocorrer é grande. A chance de ocorrer novamente é grande. Tá bom? E esse incêndio nesse ano já era uma questão de uma grilagem, né? Então uma invasão de terra, e por conta de uma possível exploração de garimpo. E aí o pessoal precisou limpar, perdeu o controle e o fogo subiu a serra no mesmo ponto do ano de 2019. Tá bom? Esse aqui é um outro incêndio, Parque das Águas, né? Águas do Cuiabá, Parque Estadual também, tá? Então, memorize essa cicatriz. Esse incêndio ocorreu em 2017. Então, o parque, a gente tem uma APA enorme e o parque é só esse ponto aqui, tá? Parque bastante preservado, área de reflorestamento. Então, nós tivemos a primeira detecção, tá bom? Terceiro dia de detecção, o incêndio começou a se espalhar. Novamente, os focos de calor de 4 dias, a gente vai acompanhando toda a tendência dele. E aí eu encontro a primeira cicatriz de fogo. Então, quando eu falo aqui, é porque o incêndio está contido em 2 barreiras naturais, que são 2 rios, porém é na período de seca. Praticamente, aquela estratégia de combate utilizando ela como barreiras naturais, ela não vai se dar. A imagem ficou um pouco pequena, mas aqui, senhores, aquele incêndio ele começou nesse ponto aqui, se propagou, aqui eles fizeram um acero e jogaram um contrafogo. E aí aquela situação, o cara faz o contrafogo, ele não tem uma noção do todo, faz o acero e faz um contrafogo, achando que está fazendo um combate, contrafogo feito pelos fazendeiros. Esse contrafogo que está aqui, entre essas 2 cicatrizes, ela está ancorado, esse contrafogo está correto. Aqui, esse contrafogo não está ancorado, ele não está contra nada, né? E aí, o que isso nós identificamos na perícia, no mapa de tendência? Que o incêndio que começou aqui não foi o causador do incêndio. O que ocasionou todo aquele incêndio que apareceu na primeira imagem foi esse contrafogo mal feito. Então, o incêndio original não foi o causador do incêndio, do incêndio como um todo. Porque aquele contrafogo aqui, ó, que é esse pedaço aqui, ó, o que ele foi fazendo. Olha lá, tem a imagem mais curta aqui. Ó. O contrafogo aqui está ancorado, esse contrafogo não está. Então o incêndio ele originou aqui, se propagou aqui, eles fizeram um acero aqui na retaguarda, estratégia de combate legal, fez um contrafogo. Porém, não ancorou e não fez ele corretamente. O que aconteceu? Aquele contrafogo começou a fazer uma propagação reversa. 5º dia, e aí começou a se expandir. Tem um local aqui, que é a parte do rio que é seca. Então a gente chama isso sempre corredor do fogo. O fogo ele vai procurar um caminho onde ele vai conseguir se propagar de forma correta. Eu tenho que encontrar esse corredor do fogo. Para quê? Para utilizar essas informações da investigação para o próximo, uma possível prevenção, uma próxima resposta, porque eu já sei que ali é uma zona crítica. 6º dia, 13º dia, ele subiu uma serra, e essa serra é um paredão que tem pontos que é quase 90 graus, então não dá, só se fizer rapel, fazer escalada para poder combater. E finalizou o 14º dia o incêndio dessa forma. Esse incêndio durou 30 dias, estava nesse combate. A gente perdeu ele aqui. Aqui era uma possível situação que eu podia ter controlado ele, perdemos ele por conta do vento. Ele foi parar lá e a gente conseguiu debelar. Senhores, de 2019, olhem um foco de 2019. 2017 o incêndio ocorreu aqui. Ó. 2019, outro foco. Limpeza diária. Limpeza diária. Tá? O incêndio começou a propagar, ele estava protegido. 2º dia, opa, eu sei qual é o corredor do fogo. Então, manda a equipe correndo para não posso perder o corredor do fogo. Lembra o corredor do fogo? Aquele ponto do rio que era seco, que o foco de calor pulou?
Rapidamente nossa equipe correu e falou, ó, tem que fechar o corredor do fogo. E aí conseguimos fechar. O corredor do fogo era aqui, conseguimos fazer um arresteiro na retaguarda, conseguimos conter. Em 2019 esse incêndio foi contido, graças ao estudo e ao mapa de intendência. Então aqui, ó, os dois pontos, 2017 e 2019, praticamente o mesmo ponto. Então o incêndio ele tende a ocorrer nos mesmos locais. Aqui nós temos o 2019 e 2017, né? A estratégia. 2019 deu certo o combate, 2017 contra a fuga fazendeiro não deu bom. Só que olha o que é engraçado, 2017 foi toda aquela cicatriz, né? Em 2020 nós tivemos um outro incêndio no mesmo local. A cicatriz bastante similar, porque eles usam a tendência do incêndio percorrendo no terreno, ele praticamente vai ser sempre a mesma, que vai definir a velocidade dele por conta do vento. 2017, 2020, o Coronel Fernando falou que já sabia como a estratégia de combate de 2020, praticamente toda a corporação estava empenhada no Pantanal. Foi o maior desastre de incêndio, todo mundo estava no Pantanal e nós não conseguimos dar uma atenção ideal para esse incêndio. Infelizmente, ele queimou muito. Senhores, 2024, esse ano, um incêndio na mesma região, só que aqui agora, esse pedaço aqui. E aí, nossa equipe, com boa estrutura, falou, ó, conhecemos esse incêndio, encaminhamos uma equipe, já sabia que os pontos de estrangulamento dele era aqui, conseguimos controlar rapidamente esse fogo 2024. Tá? Senhor, agora vamos para o monitoramento de fumaça. Peguei um exemplo, esse é um exemplo prático, que eu era comandante do município de Sinop, comandante regional, e um belo dia Sinop amanheceu coberto de fumaça. E a imprensa caiu matando no corpo de bombeiros e no prefeito. Que o prefeito não estava desenvolvendo ação de prevenção, muito incêndio na cidade, as crianças, os idosos estavam sofrendo muito. Falei, peraí, vamos investigar de onde que veio essa fumaça. Então a gente também consegue fazer essa investigação para ver quem que é o ocasionador de fumaça. Fumaça causa um certo desconforto à população, né? E aí eu vou lá para a plataforma Rambicira, que é uma plataforma que eu gosto de usar, que ela praticamente dá informações em tempo real. Aqui é a mancha urbana de Sinop, tá? Que é a cidade que amanheceu coberta de fumaça. Aperta por aí para mim aí, por gentileza. Senhores, essa mancha vermelha aqui, ela é a bola de fogo. Então eu detectei um incêndio nessa região. Pode passar um pouco aí para mim? Pode passar. Olha lá. Então eu identifiquei que com o monitoramento, retorna um pouquinho, só um pouco. Aí. Com o monitoramento eu identifiquei que tinha uma área de incêndio de grande proporção. Falei, ó, vamos ver se esse incêndio aqui influenciou na fumaça. E aí depois, quando a gente vai fazendo o monitoramento, percebe, não sei se os senhores conseguem perceber aqui a faixa de fumaça. Pode passar aí. Um pouquinho mais. Pode passar. A gente estava com vários incêndios. Aí, pronto. Esse incêndio aqui, ele ocasionou a fumaça. Ou seja, o que a imprensa estava falando não tinha nada a ver com os incêndios da cidade. Era um incêndio de um outro município, que é o município de Santa Carmen. Então, como era uma queimada tão extensa, mas na verdade era uma queimada que foi ocasionada de forma rápida. Então, assim, esse é motivo de enleiramento, porque aquela bola de fogo é aquele quando o cara acende a leira e rapidamente queima um enleiramento muito rápido e gera aquela bola de fogo, depois ele diminui e gera muita fumaça. Então essa fumaça aqui ocasionou todos aqueles problemas de Sinop. Chamei a imprensa, apresentei para eles, no Jornal da Tarde, no meio-dia, já falaram que é um incêndio ocasionado no município de Santa Carmen, cria problemas no município de Sinop. Mas aí, peraí, vamos agora investigar. Ué, esse incêndio, beleza, e aí, o que é esse incêndio? Pode passar um pouquinho. E aí, utilizando as nossas plataformas de monitoramento, pode passar. Parou.
Aqui, aí eu vou lá na minha plataforma SSCOM, que são plataformas de imagem da Planet, imagem de área de alta resolução, identifiquei que era uma área de desmatamento. Tá vendo essas estrias? Essas estrias identificam que essa área foi desmatada e enleirada. Então aquela área enleirada era uma área de desmatamento. Então o cara fez uma queimada. Aí eu preciso identificar se essa queimada é legal ou ilegal. E, infelizmente ou felizmente, essa queimada era uma queimada legal. Porque aí a gente usa o banco de dados da SEMA, como a gente agora tem esse poder de polícia ambiental, identificou que essa queimada foi autorizada pela SEMA. Como ele já estava se aproximando do período proibitivo, ele queimou logo, porque senão ele ia perder o prazo. Então, uma queimada legal, autorizada, causou um transtorno num outro município. Esse é o nosso, infelizmente, um contraditório. Pode passar. Senhores, aqui a gente está fazendo um monitoramento na mesma plataforma Rambicira, é um monitoramento de descarga elétrica. A gente estava com incêndio no Pantanal e a gente estava monitorando formações para ver se ia chover nos locais que tinha incêndio. Todos esses pontos vermelhos são os pontos de frente de fogo. O Pantanal inteiro, praticamente, com incêndio. Então a gente estava com mais de 15 frentes de trabalho de combate. E aí a gente estava monitorando essa formação para ver se ia precipitar. Ela formou e liberou descarga elétrica. Aconteceu tudo, vento, descarga elétrica, menos chuva. Então o que a gente estava precisando era de chuva, veio o raio e botou mais fogo. E parece que é um trem, né? Ele passou em todo lugar que tem fogo, no lugar que a gente tinha preservado, ele soltou um raio. Então assim, tava todo mundo assim assistindo de camarote, a gente consegue monitorar em tempo real. Falei, cara, vai chover, vai chover, vai chover. Choveu o raio. Então, assim, é complicado. E com muito vento, né? Porque toda a formação, ela traz bastante vento, né? Esse dia teve até problema para os AirTrags pousar, porque o vento estava muito. Ventou, fez propagar o incêndio, mas não choveu. E isso aí a gente faz, esses monitoramentos a gente faz em tempo real durante nas operações de combate, tá? E, logicamente, a gente utiliza esse tipo de monitoramento porque você chega numa fazenda, caiu um raio aí, pegou fogo a área dele está toda enleirada, pronta para queimar, e ele fala que foi raio. Então, cara, beleza, senhores? Senhores, plataforma Orion. Essa plataforma, ela não está disponível. Ela é uma plataforma que a gente adquiriu lá no Corpo de Bombeiros. Eu falei de várias plataformas, plataforma SSCOM, plataforma Rambicira, INPE, tudo. A gente tinha esse problema. Quando eu queria uma informação, eu tinha que ir numa plataforma. Quando eu queria outra, eu tinha que... Ficava uma confusão, a gente ficava com várias telas. Falei, cara, vamos fazer uma plataforma onde eu tenho todas as informações em um lugar só e eu só vou usar na camada. Essa plataforma Orion foi desenvolvida, hoje é desenvolvida e utilizada muito pelo Corpo Bombeiro na gestão, na perícia e na resposta também. Tá? Então aqui ela tem todas as camadas que eu preciso, todos os satélites, tudo. Né? Aí a gente dividiu por regional. Esse aqui era o município de Sinop, né, onde eu comandava. Então aqui eu identifiquei uns focos de calor, ó. Eu identifiquei um evento do fogo com foco de calor. Falei, ó, tem foco de calor ali. Deixa eu ver o que é isso. Monitoramento. E aí vou lá, uso outra shape, né, outra camada, identifico que é uma área de desmate e enleiramento. Entendeu? Queimada. E aí nesse caso, se é uma situação de queimada, não tem que mandar a equipe de combate. Já pensou se eu mandar a equipe de combate todos os focos calor? Não precisa. Se é uma queimada, eu vou mandar. Eu não tem que mandar a guarnição. A guarnição não vai lá para combater, vai lá para multar. Então, essa mudança de legislação trouxe essa possibilidade conosco, mas também trouxe um problema, né? Antigamente, você chegava numa fazenda, os fazendeiros recebiam o corpo de bombeiro de portas abertas. Ô, bombeiro, entra aí. Não, se quiser alojamento, comida, pode usar a minha estrutura. Aí quando a gente tava lá no meio do caminho, eu falei, rapaz, mas acho que esse fogo foi esse cara que colocou. Né? E na verdade ele tava lá, né? Quando esmola demais, o santo desconfia, ele ofertava tudo. Agora não. Como a gente também multa, eles não recebem mais a gente assim de braços abertos, não. Né? Então a gente perdeu essa aproximação aí, tá, senhores? Então, senhores, basicamente minha palestra se encerra, né? Deixar essa frase aí
que a gente sempre, eu gosto de sempre finalizar com essa frase, né? Se você tem metas para 1 ano, plante arroz. Se você tem metas para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem metas para 100 anos, então eduque uma criança. Se você tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. Muito obrigado. Oi. Tenente, essa plataforma Orion, ela é aberta ou ela é exclusiva de vocês? Como é que funciona? Não, a plataforma Orion foi desenvolvida para o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso. Paga. A gente contratou uma empresa, falou que a gente precisava, a demanda, e criou a Orion. E existe possibilidade de se associarem ou que você pague uma cota para usar essa plataforma ou não? Possibilidade sempre tem, né? Da mesma forma, quando a SEMA contratou a SSCom, a SCCom, que é a da Planet, a gente conveniou com a SEMA e ela disponibilizou o login pra gente, né? Então não vejo assim um empecilho de repente fazer desculpa, se é de algum órgão de... A gente presta serviço para seguradora. Seguradora. Então, aí eu não sei agora a questão do órgão público com a iniciativa privada, mas de repente, né, fazer um termo de cooperação técnica, um termo de convênio e disponibilizar, porque as informações e os dados que estão dentro da Orion informações gratuitas. Ele só fez uma plataforma de gestão dos dados. Agradecemos ao Tenente Coronel Jean pelas informações compartilhadas conosco e eu gostaria de convidar agora o Tenente Coronel Lugon, Tenente Coronel Cosme, que irão realizar